Hello, how is everybody doing? What's up? I hope you are doing well. Espero que todos estejam bem. I'm Thales and here we are recording another basic video. Aqui nós estamos para gravar outro vídeo de nível básico. So just check my playlist. We have more than 80 videos recorded. Nós temos mais de 80 vídeos gravados já de nível básico. A ideia é equiparar, né? Porque eu já tenho mais de 110 vídeos de nível intermediário avançado para equiparar um pouquinho, né? Que a série de nível básico eu comecei a gravar depois. Don't forget, subscribe to the channel and hit the notification bell. Assine o canal, né? Porque sempre vai ter vídeo gravado lá, né? Eu tento gravar com uma regularidade uma vez por dia ou 2 vezes por dia, dependendo da minha disponibilidade, mas periodicamente eu gravo. O foco agora está sendo na gramática, mas depois que finalizarmos esse ciclo da gramática, que vai demorar um pouquinho, porque é muita coisa, a gente vai focar, vai começar outras coisas, né? Uma playlist nova de vocabulário, talvez inglês para negócios, ou seja, tem muita possibilidade. So, let's get going. Vamos começar? Bom, o último vídeo que eu gravei foi um vídeo pro Intermediate Advanced, né? Eu estava até mostrando isso no finalzinho do vídeo, que essa série aqui do Intermediate Advanced é totalmente em inglês e essa do nível básico é o que vocês estão vendo agora, né? Bom, vamos ver alguns usos de verbo com infinitivo, tá? Continuando o tópico do vídeo anterior. O que é infinitivo? É todo verbo que é seguido pela preposição to. To play, to buy e assim por diante, né? É também caracterizado como infinitivo quando você coloca o verbo sem a preposição to, né? Que é um bare infinitive, right? Que fosse um infinitivo nu, sem a preposição, mas ele continua sendo infinitivo. Vamos ver aqui um exemplo. Do you want to play soccer? Você quer jogar futebol? Aqui, ó, depois do verbo want, nós temos uma preposição ligando dois verbos, né? É como se fosse em português, a gente fala que é locução verbal, né? É porque nós temos dois verbos ligados por uma preposição. Isso é muito comum em inglês. Então, do you want to play soccer? Would you like to come with us? Você gostaria de vir com a gente, né? Vir conosco? Would you like? Você se lembra que o verbo would, ele leva os verbos para o futuro do pretérito, né? Equivalente no português. Você coloca a terminação iria. Então, like é gostar. Ficaria would like, gostaria. Então, depois do verbo like, nós temos também a preposição to aqui. Por exemplo, I'd like to drink coffee. Então, essa expressão I'd like to é muito comum no inglês, né? I would like to. Né? Que a forma, the abbreviated form, the abridged one, a forma abreviada, I'd, right? I would. They are the same here. What else do I have to say? After like to, depois do verbo like to, I'd like to drink. A gente usa também a preposição to. Nós vimos também em algum momento, todos esses tópicos aqui, gente, nós já vimos em algum vídeo anterior, tá? Acaba sendo um quick review, mas assim, é um quick review estruturado, em que nós estamos vendo todos os casos que nós já estudamos, que envolvem verbos seguidos pelo infinitivo, tá? Another verb that we have already talked about is used to. Nós já falamos sobre esse verbo used to, tá? She used to work na restaurant.
Ela costumava trabalhar em um restaurante. She used to work in a restaurant. Então, esse used to é como se fosse hábito que ela tinha, né? Seria o passado, assim, bem grosseiramente, seria o passado do verbo can, né? Não seria o passado do verbo can, não. She could, não. Nesse caso não, mas poderia ser em alguns outros casos. Eu tô pensando aqui, she used to work, ela costumava trabalhar. Aqui não, aqui você não poderia falar she could work, não. Mas, que assim, você fala com could, she could play soccer. Now she can't anymore, por exemplo. Hoje ela não pode mais jogar futebol. Ela teve uma lesão, machucou, mas no passado ela podia. Então, aqui é capacidade. O used to é hábito, tá? Tá mais vinculado a hábito, algo que você costumava fazer. Então, é um significado diferente mesmo. Você não poderia equivaler, não, porque aqui seria uma capacidade ou habilidade que você tem no passado, né? Right? What she could do is different than used to. Okay. We have already seen the infinitive form, and now we have some examples of the continuous. Nós vamos ver agora alguns exemplos do contínuo. O que é o contínuo? O tempo contínuo é aquele que tem um verbo com ing, geralmente. Quais são os tempos contínuos? Eu tenho o presente contínuo e o passado contínuo. The present continuous, for example, she's working this week. Ela está trabalhando essa semana, né? Então, aqui é o present continuous. Então, nós usamos o ing depois do verbo to be em tempos contínuos. Nós já vimos isso. He was sleeping when I arrived. Ele estava dormindo quando eu cheguei. Depois do verbo was, eu coloco um verbo com ing. Depois do verbo is, eu coloco um verbo com ing. Então, o ing, ele equivale ao gerúndio, nós já vimos isso. Acho que o primeiro vídeo que eu gravei um dos primeiros foi do present continuous. E depois nós gravamos outro com past continuous. O present continuous é o verbo to be no presente, né? Que é o am, is ou are, mais o verbo principal seguido de ing. E o passado contínuo é o was ou were, mais o verbo principal também seguido de ing, tá? Ok. What will we see now? Nós vamos ver alguns exemplos. Let's check. He doesn't want to go out. Ele não quer sair. So, after the verb want, we used here the preposition to link the two verbs. Então, depois do verbo want, nós usamos a preposição to para ligar os dois verbos aqui, né? Go out seria um phrasal verb, né? Que é o verbo mais preposição que tem o sentido de sair, né? Go out, sair. Another example. I have to go back home. Eu tenho que voltar para casa. I have to go back home. We have already studied this, but it's always important to remember. Nós já vimos, mas é importante lembrar que o verbo have to tem um sentido similar ao verbo must, que é o verbo dever, né? It means an obligation to do something, or something you have to do. É algo que você tem que fazer, ou uma obrigação, né? E para he, she ou it, o have vai virar has.
Aqui lembrando que essa frase está no presente, né? Negativa. If I were you, I wouldn't go out. It might rain. Vamos analisar essa frase? Se eu fosse você, aí você me pergunta, Thales, para I, eu não uso o were. Nós vimos que I é was. I was, he was, she was, it was. Mas aqui, quando a gente tem uma condicional, né, que é com essa partícula if, que significa se, né, que indica uma condição. Se eu fosse você, então, quando você se refere a uma condição, a uma situação hipotética que é impossível de acontecer, né, que não tem como eu ser você, né? Você usa were, você pode usar o were para I. É possível usar, não tá errado, tá? Inclusive, eu prefiro usar if I were you, né? Nesse contexto, tá? Caso você use uma frase afirmativa I was studying, se você colocar I were studying, tá errado. If I were you, I wouldn't go out. Aqui vocês estão vendo o verbo would. E ele tem um verbo go out. Ele tá no infinitivo, digamos assim, tá. Mas ele está sem a preposição to. Que aí vocês têm que se lembrar que depois de verbos como can, could, may, might, must, should, talvez eu esteja esquecendo algum aqui. Deixa eu ver. Can, could, may, might, must, should, would, will, né? Esses verbos, eles não exigem preposição depois deles. Então, você coloca can study, could fly, may come, might rain. Ou seja, você vai colocar esses verbos, né, diretamente com o verbo sem a preposição to. A gente pode dizer que é no infinitivo, mas é sem a preposição to, que é a conjugação deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem um exemplo. It might rain. Pode chover. Might é um verbo que expressa possibilidade de acontecer algo. Tal como o verbo may. O may também pode expressar possibilidade. Só que o may, ele também é usado para pedir coisas de uma forma educada. May I go to the bathroom? May I help you? Posso ajudar você? Então, o verbo might não pode ser usado nesse contexto. If you have further doubts, if you want more details about it, check my previous videos I have recorded. Se você tiver alguma dúvida, cheque vídeos anteriores, procure por esses tópicos, porque eles já foram abordados por aqui, tá? Okay, people, I guess that's it. I'm not making a very lengthy video. Eu não pretendo fazer um vídeo muito longo. Queria dar mais alguns exemplos, né, pra gente poder completar esse tópico. So that's it. I hope you enjoyed my video. Espero que vocês tenham gostado. Don't forget to subscribe. Não esqueçam de assinar. Every day I record some videos and my intention is to complete the entire basic, intermediate, advanced grammar. Então, a propósito é a gente cobrir a gramática básica, um conteúdo equivalente da gramática básica, que é essa série que a gente coloca básico, tracinho e o tópico, né? E o intermediate, advanced, que também tem os vídeos separados, né? Em duas playlists. Pelo nome do vídeo você identifica se é básico ou se é intermediário avançado, ok? So see you next video. Have a nice and enjoyable day.